a mesma lógica comercial de uma mercadoria normal. Você usa um meio aéreo que é mais caro para o bem de maior valor e que você precisa com maior agilidade. Então, assim, infelizmente, é a mesma lógica do mercado paralelo, funciona como o mercado normal. E é legal esse intercâmbio da receita exatamente por isso, né? Pra gente poder trocar essas experiências com colegas de outros lugares, né? Então a gente tem essa visão, que a gente fica fechado no nosso mundo e perde essa noção, né? Então é legal esse intercâmbio que tem de a gente ir para outros lugares, o pessoal vir lá conhecer Guarulhos também, para a gente ter essa troca de informações também, né? E ter essa mente aberta que tudo pode acontecer ali, né? A gente não ficar fechado só no nosso mundo. Aquele mundão de gente passando lá, cara, toda hora. Putz, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas assim, como é que para os caras? Porque tem os caras que entram, pô, não, tô com mais mercadoria do que eu devia estar, e o cara entra nessa fila aqui e vai. O declarando, você fala, né? A pessoa que declara. Mas tem os Perguntar, caras você pode tudo. Responder, isso, tá bom. Aí, tá bom, eu vou perguntar e aí vocês se viram aí pra responder, eu vou entender quando não puder, tá beleza? Por isso que a gente vem em 3, né? Tá bom, então. Pra ser eles, assim, como é que para os caras? Porque, pô, tu vê uns caras que passa suando, tem o Neymar que chegou com quantas malas aí que a gente tava vendo agora? 20, sei lá. Um monte de mala. Porrada de mala. Então, como é que é feita essa... Como é que tu olha que assim, escolhe um cara? Pô, esse maluco aqui tem cara de que ele tá trazendo mais coisa. Existe uma seleção aleatória que ela serve para realimentar o sistema de análise de risco. O que é isso? Você tem todo um estudo e existe uma análise de risco. Mas qualquer programa de análise de risco, qualquer processo, você tem sempre uma parte pequena de aleatório para realimentar. Porque pode ser que você esteja com viés equivocado e você nunca vai sair desse viés porque você está sempre seguindo ele. Mas é uma pequena parte. Então, assim, o tratamento, de novo, não só passageiro, carga, todo tratamento de serviço, e não só a Receita Federal. Todo órgão de investigação, pesquisa e seleção trabalha nessa mesma linha. Você recebe informações, você filtra aquelas informações, aprofunda a investigação e aí você seleciona, vamos falar de passageiro, aqueles passageiros que, baseado nas informações que você tem, você entende que algumas coisas não estão consistentes. Então, sempre existe aquela pergunta, por que eu sou selecionado? Existe uma regra? Não existe um motivo. Pegar o exemplo do sistema que a gente usa, são 53 bases de informações que são cruzadas. Então, 2 motivos no seu caso, pode se adequar à sua viagem e não tem suspeita, vamos dizer assim, de nada diferente, mas em outra viagem que os outros motivos não estão encaixando, já é completamente diferente. Então, na verdade, é uma análise de todo o contexto da viagem do passageiro que chama a atenção. E o fato de ser selecionado, a gente costuma sempre alertar bem isso, que tem um pouco essa peste, se você foi selecionado é porque estão desconfiando de você. Não, é um processo normal em qualquer lugar do mundo. Para quem viaja e vai para os aeroportos, é o mesmo processo. É porque chama a atenção por algum motivo. E é lá na entrevista, você pode explicar, é por esse motivo, eu estou de chinelo e bermuda aqui porque eu gosto de andar de chinelo e bermuda, aí você abre a mala, todos estão chinelo e bermuda, então no seu caso fez sentido. Mas pode ser que no caso de outro passageiro não faça. Um exemplo básico assim. Mas basicamente Isso a gente trabalha com inconsistência. Não andar de bermuda aí, não, porque é justamente esse critério do aleatório, né? Porque tem o aleatório também. Você foi selecionado, ele tem o critério de análise de risco, mas tem o aleatório também, que o sistema coloca aleatoriamente justamente por isso. Para a gente criar, né? Ver se a gente está indo no caminho certo ou não, né? Mas é uma parte bem marginal. A maioria é de... uma parte pequena, exatamente. A gente faz baseado em análise de risco, cruzamento de informações e dados e a sistema. Entendi. Eu acho que o X da questão é você entender a viagem de cada um, né? Cada um que está passando ali, como você falou, é um mundão de gente chegando. Então, você está passando, tem um cara atrás de você que o cara tá morando, sei lá, 8, 10 anos fora do país, está voltando de mudança, é a vida do cara que está ali. Ele vai ter muita mala, né? Você tem a sua malinha tranquila, você ficou uma semana fora, beleza? E o outro tá chegando atrás e não tem mala nenhuma, tá de bermuda e chinelo. Mas o cara foi no bate-volta aqui, sei lá, foi... não sei, foi ali na Argentina, porque ele visita a família lá e voltou no mesmo dia, por exemplo, né? Então... Cada um com uma história diferente. Cada um com uma história, com um lugar, né? E cada um tem um perfil, né? Quem é esse passageiro, como é que é o perfil de viagem dele, quanto tempo, para onde, tem... Como o Demarco falou, tem 53 critérios que a gente analisa. Cada um tem uma história, né? Então teve o dia que o camarada chegou ali e tal, e bom dia, o cara deu uma esquivada, bom dia, ele falou, ó, não nem te fala nada, eu tô vindo porque faleceu um familiar meu, eu moro fora, tá aqui e tal, tô chegando, tô indo lá e tô voltando. Falei, entendi, né? Então cada um tem um motivo para estar viajando e cabe a nós entender e aí sim fazer essa comparação, né?
É uma coisa você falar, ó, fui bate e volta a Miami aqui 2 dias, fui sem mala e tô voltando com 5. Aí, né? Mas você fala, e aí, é tudo muamba? Aí o cara fala, não, mas eu morei lá, minha família tá lá, tá voltando e eu Mas tô... tem maior cara de muamba. Tem mó cara. Mas eu posso dizer, a minha família tá lá, tá aqui, comprovo, e eles estão voltando, eu tô trazendo parte da mudança. Só fui lá buscar e tô trazendo. Quando tá a pessoa aqui. não entende também, Não né? é? Por exemplo, passou alguém na frente dele com 8 malas e foi Isso é liberado, bem comum, né? isso é bem E o cara comum. tá com uma malinha pequena e... Mas por que eu fui parado com a minha malinha pequena e o cara com 8 malas ali? Exatamente, Mas é cada um justamente tem a sua você história, que eu né? quero, cada um tem sua história. E aí, Né? Todos os passageiros que chegam no Brasil são fiscalizados, 100% são fiscalizados. Então a gente já sabe a história de todos eles. Então a gente já consegue separar exatamente quem a gente quer. Então, assim, às vezes ali é uma malinha só, mas é esse mesmo que a gente quer. É o carinha que tá com uma malinha e o que tá com 8 ali, a gente já viu que não tem risco. você vai inspecionar essas 8 malas que a gente tá supondo aí, da mudança, você vai achar dentro micro-ondas, liquidificador, roupa velha, Comida, bolacha, biscoito. coisa, sabe? Não fala- que é a não- vida dele, né? Não fala que é velha, não, que o pessoal às vezes fica sentido. Sabe? Mas minha roupa é velha, não. Não. Quer dizer que ela é usada, não tem mas tratamento tem um tributário. valor, tem um valor emocional, né? Tem um valor O pessoal emocional. às vezes fica E do sentido. lado, né? Então eu tô desperdiçando tempo se eu não tive uma análise em examinar aquelas 8 malas e o cara tá passando com uma mochilinha que ele traz 40 iPhone do último modelo, né? Que de repente vale mais do que a droga se a gente for ver em valor, né? Então, aí que tá. O intuito é a gente... Lembra que viagem, passagem aérea, a pessoa paga, tem pressa, tem intenção que seja rápido. Então, a nossa intenção é atrapalhar o menos possível a viagem do viajante de bem, vamos dizer assim. Então, o nosso trabalho é pensar no meio daquele montão de gente qual que é o passageiro que representa, hipoteticamente, algum risco ao entrar e sair do país. Os outros passageiros, a gente faz uma fiscalização prévia, analisa, como o Rodrigo falou, todos os passageiros são analisados, existe um sistema que analisa todos eles e a gente entende que não representa um risco. Então, a intenção é abordar o menor número de passageiros possível para não criar nenhum desgaste, atraso, nada disso. O nosso trabalho é esse. Até por isso, né? Às vezes, enfim, encontra alguém, um colega, um conhecido, tal, e o cara fala: "Não, eu cheguei de madrugada lá e passei direto, não tinha ninguém lá. Vocês fazem uma propaganda que estão lá vendo. Viu, né? Não tinha ninguém, viu. nem me viram e tal, não sei o quê. Não, é que foi feita a análise de todos os passageiros do seu voo, não é? E você não é o cara mais interessante desse voo. Tem 2, 3 ali que para mim interessa. Então você vai... Para que eu vou perder tempo em entrevistar você? Eu já sei de onde você vem, quando você comprou sua passagem, as suas malas, não sei o quê. Para mim não interessa. Eu tenho um cara mais interessante. Então ninguém... Nem vai. Por isso que ele fala, não tinha ninguém, né? E esse aí nunca está satisfeito, né? Porque se ele não é selecionado, ele fala que não tinha ninguém reclama. Se é selecionado, ele reclama porque E aí o cara vai na internet lá e coloca, não, chega de madrugada e tal, não Que é sei o mais fácil, quê, pode trazer o que você no voo quiser. de conexão, que não tem nada, que não dá nada. Isso é Isso bem é um mito, interessante. isso é O um pessoal mito. tem Mito. várias teorias, vários mitos Mito. muito, Cara, tem muito mesmo. interessantes. What it really means to live life golden.